Bom dia, galera do meu canal, sou Daniel Santos e estamos aí para mais um vídeo. Bem, gente, eu elaborei bem elaborado o estudo sobre o assunto que eu vou falar aqui hoje, que é um vídeo sobre reforma política. De antemão, já vou avisando que o assunto é complicado. Você que é idólatra para Bolsonaro ou para Lula, se quiser assistir o vídeo, diminua o seu tom de idolatria. Se não quiser, esse vídeo não é para você, não precisa assistir. Porque o vídeo é para falar de reforma política, que é de fato o que estamos precisando nesse momento de onde está havendo uma ruptura muito grande na população. E eu acho que a população precisa ser mais unida. Cada um com suas crenças religiosas, políticas, futebolísticas e etc. Mas a gente precisa de mais união. E a classe política, independente de esquerda ou de direita, eles não estão preocupados com você. Entende? Então eu elaborei aqui o que eu chamo de decálogo de Dani, o decálogo do Dani. Quem é o Dani? O Dani sou eu, Daniel Santos. E o decálogo, bem, igual tem o decálogo de Moisés, que são os 10 mandamentos, tem o decálogo de Lenin, que são aquelas trincheiras comunistas lá elaboradas que estão inseridas na nossa sociedade atual. E eu criei o meu decálogo, que seria uma sugestão de reformas políticas. E se você assistiu o meu vídeo e gostou, eu te peço que repasse o vídeo, que a minha intenção é fazer com que esse vídeo chegue ao senador de Minas, o Cleitinho, que é o cara que eu mais vejo falando de reforma política na atualidade. Bem, vou pegar aqui minha cola e vamos lá. No número 1 aqui, no artigo 1 aqui do decálogo. Mandato único sem reeleição e de 5 anos, terminados em anos 0 e anos 5. Um exemplo, 2030, 2035, 2040, 2045, etc. Traduzindo, seria uma mudança na qual a eleição brasileira seria de 5 em 5 anos. Olha que maravilha, 5 anos sem lembrar de político A ou político B. Nossa, evitaria a fuxicada entre a vizinhança, as tretas de família, os rachas entre grupos de WhatsApp entre amigos. Enfim, evitaria muita coisa, tipo assim. Vamos lá, o segundo ponto. Eleição de prefeitos e vereadores no mesmo ano que a eleição presidencial. Assim, as pessoas só lembrariam de política a cada 5 anos e, consequentemente, a população seria mais unida. Sayonara, mestre Miyagi. Veja que maravilha, gente. Como seria bom. Que, cara, barulhinhos de fundo é o meu Rafa, viu, gente? Pra quem acompanha o meu canal já sabe, né? Gente, a cada passa a política de presidente e governadores, daí 2 anos, lá vem a mesma ladainha. Política de prefeitos e vereadores. Por que não põe essa porra no mesmo ano, cara? Aí imagine que fosse a cada 5 anos e ainda com a de prefeitos e vereadores no mesmo ano, talvez não precisasse ser no mesmo dia, ou um mês antes, ou um mês depois, mas que fosse no mesmo ano, nossa, seria 5 anos sem lembrar de política. Ó, o Rafa querendo aparecer aqui, ó. Vem cá, Rafa. Fala aí o que você pensa. Só quer bagunçar, né? Vai lá. Tá bom, já falou o que você pensa, pode ir lá. Bem, vamos lá ao terceiro ponto. Diminuição, essa é foda. Essa tá precisando pra ontem. O último cara que falou disso foi Clodovil Hernandes. E não sei, parece que os caras encomendaram ele. Passado pouco tempo o cara adoeceu e morreu. Que é a diminuição de número de políticos, número de cadeiras. Aí, ó. Diminuição no número de parlamentares de 513 para 135. Bem, aqui o cálculo é o seguinte, por que são 513? Se você pega, são 26 estados mais um distrito, totalizando 27 unidades federativas. Então, se você pegar 513 e dividir por 27, tudo bem, eu sei que não é assim, funciona, não é por número de estados, é por milhão de habitantes. O que faz com que Minas, São Paulo e Rio tenha mais, Acre, Roraima, Rondônia, esses estados acabam tendo menos. Mas se fosse dividir certinho a média por número de estados, de federações, de unidades federativas, que são 27, daria 19 por estado. O que totaliza os 513. Agora, se a gente pegar, onde eu cheguei o número que 135 estaria bom? Simples, só você pegar 27, multiplicar por 5, ou seja, uma média de 5 por estados. Tudo bem, eu sei que é por milhão de habitantes. Mas deixando uma média de 5 por estado, tudo bem. São Paulo, Minas, Rio teria uns 8. Roraima, esses estados menores lá que tem pouca população, teria aí 3 ou 4.
Manteria o mesmo padrão, porém diminuiria a média para 5. Estaria de bom tamanho demais. Porque a nossa política, ela é feita por... Quem entende de numerologia sabe, é tudo um esquema de números cabalísticos. 513, 11, vou chegar nesse 11 aí, que representa um dos números do diabo e é um número cabalístico. O 13 também é um... Companheiro, o 13 não é do diabo, não. São números cabalísticos, por isso que você vê esses números muito frequentes na política. O 27 também é número cabalístico. Mas não vou entrar em profundidade nisso aí, não. Deu para entender um pouquinho aí da diminuição de parlamentares? Vamos lá. Deixa eu abrir um adendo. Em todo esse decálogo eu bato na tecla da diminuição de pessoas. Porque, cara, tem uns cargos muito inúteis. Político, na verdade, é um funcionário público. Ele tá lá para trabalhar pela nação. E tem uns cargos muito inúteis que daria para sobreviver sem. Eu sou um pai de família, eu sou um gestor de uma casa. Quando o nó arrocha em determinado mês, eu corto aquele lanchinho de quarta, aquela pizzazinha de sábado, porque são coisas que eu e a minha família consegue sobreviver sem, para priorizar outras contas, entendeu? E tem umas criaturas aí que dá para sobreviver, o Brasil dá para viver e sobreviver sem essas criaturas, sem esses cargos, entende onde eu quero chegar? Então vamos ao quarto ponto. Fim do foro privilegiado. Nossa, essa é foda, viu? Essa arrepiou. Fim do foro privilegiado, tornando qualquer político possível de investigação a qualquer momento, independente do cargo e da função. Já pensou? Presidente, um senador, um deputado. A gente, sem foro privilegiado, a gente já diminuiria em 50% a corrupção ativa. Cara, o cara ia pensar 500 vezes antes de fazer uma rachadinha, um petrolão, um mensalão, um caixa 2, entendeu? Seria uma maravilha. Bem, vamos lá, o 5. Gente, isso aqui é hipotético, viu? Isso aqui, eu sei que a chance de uma reforma desse nível acontecer é próxima de 0,0000%. Mas é apenas uma linha de raciocínio minha que eu estou expondo. Se você não gostou, foda-se, faz o seu canal, põe a sua opinião. Aqui é o meu canal, deixa a minha, entendeu? Então vamos lá, o 5. Diminuição no número de vereadores para... Pera, Rafa, ajuda aí. Diminuição no número de vereadores para 60% do número atual. Gente, vamos mexer com o contexto lá do Vale do Jequitinhonha, norte de Minas, que foi onde eu nasci. A cidade onde meu pai e minha mãe moram hoje, Cachoeira de Paju, tem 9 mil habitantes. São 9 cadeiras na Câmara. Ou seja, é um por mil. É um número grande de vereadores. 5 estaria de bom tamanho. Fora as secretarias que tem secretaria de esporte. Tem cidade lá que não tem nenhum campo de futebol gramado. Pra que ter secretaria de esporte para os caras ganhar 4 mil reais? Nossa, caiu o cu da calça isso aí. A outra cidade vizinha, Santa Cruz de Salinas, cidade da minha avó. 4 mil habitantes, 9 vereadores. Nossa, os caras se sentem a porra toda. Os caras chegam num velório, que eles adoram velório, vereador de cidade de interior, né? Os caras chegam com um ar mesmo de que é a porra toda. Também, né, cara? Até eu me sentiria numa situação dessa. Apenas 5, gente. Estaria de bom tamanho, eu ainda acho que seria muito. Bem, esse foi o quinto ponto. Vamos ao 6º. Obrigatoriedade de pelo menos ensino médio comprovado para exercer qualquer cargo político, já que tem muita gente analfabeta. Companheiro, eu não entendi essa. E semi-analfabeta na política. Enquanto o médico tem que estudar mais de 10 anos. Bem, cara, é foda isso. A gente já reparou, você pega aí um Tiririca da vida, um Luiz Inácio da vida, tem... Eu não queria citar nomes, que para um bom entendedor minha palavra basta. Mas, cara, a nossa política é repleta de nego que não sabe... Tem uns lá que acho que para escrever é na base da tinta e... Aí faz igual o Didi, por extenso, senhor. Ele corria o dedo na folha toda. Quem é da época aí dos Trapalhões lembra muito bem, né? Então, cara, tem muito nego analfabeto na política. Tudo bem, respeito, porque cada um na sua devida e respectiva época teve a sua devida e respectiva oportunidade na vida. Mas, porra, um médico para enfiar um bisturi em você, para te dar uma anestesia e fazer... O cara tem que estudar 10 vezes. Eu vou falar besteira aqui, que eu lembrei daquele médico anestesista lá, né?
Mas, cara, o médico para chegar ao ponto de tocar um bisturi em você, ele precisa estudar uns 10 anos, cara. Ele perde não sei quantos fins de semana com os amigos, ele perde lazer com a família, ele perde uma vida toda. Tô dando um exemplo só do médico, mas nesse rebanho aí entra engenheiro, entra professores, que é uma classe lascada, e eu já fui um desses, perdi muita coisa na minha vida tentando ser professor, entra advogado, enfim, você tem que estudar muito. E um fela da puta pra gerir um país, pô, só basta ficar uns dias na cadeia e depois sair que ele vira presidente. Pronto, é fácil assim, não precisa ter estudo. Eu acho isso uma lástima. Então, dentro de uma reforma, eu acho que teria que ter essa obrigatoriedade de o cara ter pelo menos um ensino médio. Pelo menos, no mínimo. Vamos lá. 7. Salários da... Nossa, essa você vai gostar, vai mexer no salário dos caras. 7. Salários da classe política ter um teto e ser baseado em salários mínimos e não poderem aumentar na quantidade de salários. Senão seria fácil. Com um exemplo, o cara ganha 20, eu quero aumentar. Agora vai receber 23 mínimos, 25. Não pode aumentar a quantidade de mínimos. E não poderem aumentar a quantidade de mínimos. Exemplo, o prefeito, uma sugestão, 10 mínimos. Isso estou falando de prefeito de cidade grande, mas para cidade pequena, 3 mínimos com prefeito já estaria bom, né? Deputados, 14 mínimos. Senadores, Supremo, 18 mínimos. Governadores, presidente, 20 mínimos. Qual o intuito disso? Se quiserem aumento, terão que aumentar o salário mínimo. É simples, baseia o salário do político no salário mínimo. Quando o político quiser aumento, ele vai ter que mexer no mínimo. E aí quem fica bem? Você, seu tonto. Você, seu bolsominion. Você, seu mortandelo. Entendeu? Quem lucraria com isso? Vamos lá, 8. Diminuição no número de deputados estaduais para 60% do número atual. Eu fiquei devendo aqui uma pesquisa do número atual de deputados estaduais, mas eu sei que é muita gente inútil, defendendo causas inúteis que dá pra você também viver sem elas. Lembra que eu falei do lanchinho de quarta, da pizzazinha de sábado, que às vezes, quando numa rocha, dá pra você cortar e ficar sem? Tem muito cargo bobo, gente, dentro da política. Como que você idolatra caras e você nunca viu isso? Vamos lá. 9. Extinção do cargo. Qual é o cargo, hein? Vamos pensar um pouco. Qual é o cargo que é mais inútil na política? Não sabe? É o vice. Cara, é o vice. Eu moro em Barueri, cidade maravilhosa, há 6 anos. Eu não sei quem é o vice-prefeito daqui. Nunca tive notícia desse cara. É um cargo que é invisível, mas ele tá lá recebendo um salário, ele tá lá fazendo maracutaias, e os vices estão lá dando gasto, dando despesa, ajudando a roubar dinheiro público. E, cara, se você for imaginar a quantidade de governadores, são 27, então tem 27 inúteis de vices lá. Se você for imaginar o número de prefeitos, são mais de 5 mil, ou seja, tem mais de 5 mil vices inúteis lá. Cara, é um cargo que dá pra viver sem ele, porque o presidente da Câmara pode fazer essa função. Ou seja, tem alguém que pode fazer essa função e que foi eleito de forma direta, seja o vereador ou seja o deputado. E o vice não, ele é eleito de forma indireta, ele não leva o seu voto, assim como a galera do Supremo. Eu vou chegar nesses também, calma. Então, extinção do cargo de vices, já que os presidentes das câmaras, tanto de vereadores como de deputados, podem ocupar essa função na ausência do presidente, do governador ou do prefeito. Ponto. Resumiu tudo, entendeu? E vamos ao 10º ponto do decálogo. Fim dos 3... Meu Deus, será que eu posso falar isso? Será que o YouTube não vai derrubar o vídeo? Vamos lá. Fim dos 3 poderes, concentrando o poder em uma mão única formada pelos senadores e pelos agora 135 dentro desse meu reino de Nárnia, desse meu Brasil narniano que eu criei aqui. Formada pelos senadores e pelos 135 deputados, já que não havendo mais foro privilegiado, não haveria mais necessidade de Supremo, já que políticos poderiam ser investigados e julgados por qualquer juiz em qualquer vara criminal comum. Assim como o ladrão de galinhas do final da rua, e assim acabaria também com os acordos e passação de pano entre os poderes, ou seja, acabaria com a eterna troca de favores. Cara, a gente teria a classe política mais honesta do mundo. Lembra que eu falei que o fim da reeleição já diminuiria em 50% a corrupção? O fim dos 3 poderes também zeraria os outros 50%.
Ah, mas tudo bem, o Alexandre de Moraes está fazendo um ótimo trabalho. Espera só chegar até a sua vez, ter a sua rede social derrubada, até chegar a sua vez de encana, e você vai ver se ele é bonzinho, entendeu? Mas enfim, tempo ao tempo. Mas vamos pensar na hipótese de não precisar acabar com os três poderes. Porque se não vai ter foro privilegiado, não há necessidade de ter o Supremo, já que a função deles é apenas fazer valer a Constituição. E o que eles estão fazendo hoje é legislando. Isso é trabalho para legisladores, ou seja, deputados. Entende? E não do Supremo. Que é um cargo também que já eles estão inventando trabalho, já que o trabalho deles é só ficar lá de braço cruzado, fazendo valer a Constituição. Não tendo foro privilegiado, não haveria necessidade deles ter tanto trampo assim. Então, também seriam inúteis. Até porque são 11. 11 é um número cabalístico. São escolhidos por determinado presidente A ou B que tiveram poder. E, cara, essa galera é bem corrupta. Seria 11 tranqueiras a menos. Mas tudo bem, vamos trabalhar com a hipótese de não ter o fim deles. Pô, coloca cara concursado, velho. Que, porra, eu não elegi o Barroso, eu não elegi o Moraes, eu não elegi a Rosa Weber. Eu não votei nesses caras, você também não. E os caras ficam até os 75 anos. Lembra que eu falei da eleição a cada 5 anos, igual é na França? Na França já é assim há muito tempo. Então, faz um concurso, um concurso que vale com validade de 5 anos. E assim, esses caras fariam esse concurso, na hipótese de não ter um fim deles. Assim, esses caras, vários juízes prestariam o concurso e quem passar tá lá. Diminui também, em vez de 11, que é um número cabalístico, coloca 7, que é um número de Deus, é um número bem simbólico, é um número que tem uma vibração de energia boa, entendeu? Bem, galera, isso foram sugestões. Isso aqui é totalmente hipotético, entendeu? Respeita a sua opinião. Se você não respeita a minha, eu quero que foda-se você, eu não tô preocupado com isso. Quem paga minhas contas sou eu. Mas foi algo hipotético. É uma linha de raciocínio que eu penso. É algo que a gente precisa, independente se o que você pensa bate com o que eu penso aqui sobre reforma política, mas é algo que precisamos para ontem. E se você chegou até aqui, eu peço a sua gentileza de ajudar a repassar esse vídeo até chegar no senador mineiro Cleitinho. Valeu! E eu sou Daniel Santos, um abraço e até o próximo vídeo.